antes dessa questão dele, deixa eu só, para não perder o fio da meada aqui, a questão do teocentrismo que eu falei, que baseado, pegando o gancho de Fábio também, você tinha, por exemplo, ali na Idade Média, tudo era responsabilidade da Igreja Católica, né? A questão, por exemplo, inclusive era muito articulado com a política, né? Nasce a Igreja Católica nasce ali entre o século 3 e 4 por uma decisão política, né? Inclusive existem críticas à Bíblia em si por causa disso, como interpretado como sendo um livro político e tal. E aí você, por exemplo, tinha explicações muito teocêntricas. A igreja não perdia muito tempo explicando as coisas, né? Então alguns vão chamar inclusive até desse período de Idade das Trevas. Você tinha uma certa escuridão, você não jogava luz sobre o conhecimento. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que trabalhava para um senhor feudal, né? Em determinado momento eu poderia me chatear com isso, me revoltar e perguntar o porquê que ele tem terras e eu não tenho terras. Por que ele tem mais do que eu? Por que eu preciso necessariamente trabalhar para ele? E aí, se eu fizesse esse questionamento, a resposta que eu receberia era porque Deus quer. Deus quer que seja assim. Pronto, final, acabou a história. Por isso, inclusive, até que o pessoal comentava que as pessoas, os abastados, os reis, as pessoas ricas, tinham nascido com sangue azul, né? Não se misturavam ali com toda a massa. Então, as explicações basicamente eram isso. Se eu adoecia, por que eu adoeci? Por que por que isso comigo? Porque Deus quer que seja assim, sabe? Tem alguma explicação. Então, era basicamente isso. Essa mesma configuração, uma coisa impressionante, só abrindo parênteses, que a gente encontra na Idade Média, a gente encontra hoje também. Se você pegar igrejas pentecostais e neopentecostais, eu estou falando delas especificamente porque eu estive lá. Principalmente dependendo do lugar, você vai ver muito isso. Explicação. Parece Idade Média. Tá? Isso aconteceu com você porque Deus quis. Porque Deus quis. E quando você faz um questionamento, o cara diz logo, vá orar. Isso é falta de fé. Mas não responde a tua pergunta porque ele também não sabe. Porque ele não quer parar para poder se articular intelectualmente sobre isso. O povo sem informação, ele é mais fácil de ser conduzido. Sim, inclusive até uma palavra de Jesus, né? O povo padece por falta de conhecimento. Mas aí vai falar isso para um pastor, que aí você tá com Satanás no couro e você faz parte da terça parte, como falaram pra gente. Né? Disseram que a gente fazia parte da terça parte e tal. Mas sabe o que é a terça parte? Sim, os anjos caídos e tal. 1/3 dos anjos caíram. Mas 2/3 ficaram. Mas se você questionar muito na igreja, não por maldade, mas porque você quer ter acesso ao conhecimento, quer aprender, quer pensar sobre aquilo criticamente, você tem... Eu já escutei muita coisa. Tem espírito de Satanás, tem espírito do engano e tal, essas coisas assim. Voltemos agora para a Idade Média. Quando você tem ali mulheres que começavam a utilizar sabedorias milenares e um cara estava doente e ela ia lá e articulavam as ervas, por exemplo, e nessas ervas o cara tomava um fluido que saía dessas ervas, né? Depois do fogo e tal, depois de serem cozinhadas, o cara tomava um fluido e ele se curava. Isso representava um risco para a igreja. E representava um risco para este tipo de raciocínio que silenciava o povo, não só verbalmente, mas também intelectualmente. Isso era um silenciamento. E a partir desse silenciamento você não tinha críticas. Então era uma hegemonia total. O que eu falar, as pessoas aceitam porque não pensam sobre isso criticamente. Só que um cara morre de uma doença. A igreja vai dizer que foi Deus que quis assim. Outro cara procura uma mulher que é uma curandeira, é alguma coisa assim, e essa mulher articula umas ervas lá, administra tudo isso, e ele toma e fica bom. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí, a perseguição também é política, sabe? Principalmente, na verdade, política, né? Ela é travestida de religiosa, mas tem uma questão política ali, porque a igreja estava em risco nesse momento. Tanto é curioso que na Idade Média também tem um fato que é ridículo, mas foi vivenciado muitas vezes nas cortes. A mulher que mexia com as ervas era bruxa, mas o homem que mexia com as ervas era o curandeiro e virava conselheiro. Sim. E aí? Hipocrisia política. Porque o homem articulava, a mulher se escondia. O homem era bonito, era o intelecto, ele mexia com as ervas, ele tinha poder com os governantes. A mulher tinha que ver a margem da sociedade, sabe? E por isso que buscavam cada vez mais sair das cidades
ir para as cidadezinhas ou ir para as florestas, vivendo em reclusão, justamente para tentar garantir a própria vida, né? Era muito curioso isso. E isso que Marisson, que vocês estão falando, você tira o seguinte, por exemplo, na época que não se tinha remédio para flora intestinal, o que mais matava era a pessoa defecar muito, porque ela perdia líquido, Desidratava ou ela não defecar. E o que é que destravava ou travava isso? Então, o que você falou. Hoje a gente toma um chá de boldo, né? Então, muito mas natural, veja só, na Idade se eu Média não tenho, era. como aconteceu, 10 pessoas, 15 morrendo porque estava, né, se vaindo em água. Aí chegava e a igreja dizia o quê? Eu li um livro quando eu fazia teologia que era Os Dedos de Deus ou o Chifre do Diabo. Porque muda a concepção do que é chifre do diabo e do que é o dedo de Deus. Nessa época que você fala, é o dedo de Deus. Não, morreu porque Deus quis. Aí vai a mulher, bota um chá que trava. E diz assim, líquido, não antes lave as mãos, beba água e não coma fruta que você não lave. Época do cólera. Sim. Ah, Deus quis. Aí vai a curandeira, a bruxa, que ela não era bruxa, podia até ser, mas ela vai, desenvolve um rito natural que a gente usa, como você disse, bodo e tantas outras ervas que a gente usa hoje, mas era tratada como o quê? Como chifre. E hoje é muito fácil a gente comentar isso, porque nós temos água encanada, sim, entendeu? Sim. Nós temos Sim. condições de higiene. Mas naquela época não tinha nada. O mesmo lago, o mesmo lameiro que as pessoas bebiam água, os animais bebiam, defecavam. É que eu não vou falar para não dar spoiler em cima de Merak. Mas essa situação que você está falando, do que a água ela pode trazer para uma comunidade, na época que ela não existia encanamento e filtro, era uma coisa muito grande. Dependendo, tem erva que faz com que a mulher não engravide. Não, se você for aqui em Recife, no mercado de São José, você tem um monte de bruxa ali. Vem comercializando as ervas Verdade. e tal. Então, mas naquela basicamente época... Eu já entrevistei uma. Inclusive comprou um lote de erva para arrumar marido. Eu lembro, tem isso registrado no canal. Comprou um monte de erva. Aí ela, Foi no dia de Santo Antônio, dia de namorado, fazer uma simpatia. aí ela disse: faça o chá Eu dessas conheço uma ervas, se mulher também que perfume e fez vá pra uma- rua. Foi. Fez uma simpatia também.